Enfim, eu creio que para este curso, para o que a gente pretende fazer aqui no curso, é importante compreender que o verbo é a categoria morfossintática que representa o núcleo dos sintagmas verbais e o núcleo dos predicados verbais, né, em grande medida, e de predicados verbo-nominais também. No caso dos predicados verbo-nominais, há o núcleo verbal, o verbo, lógico, né, e um núcleo nominal. Né. É importante essa distinção entre predicado e sintagma. Né. E no que concerne ao adjunto canônico do verbo, é interessante. Né? Ok, reconheçamos que realmente o advérbio é um adjunto canônico do verbo, mas não somente, tudo bem? O advérbio não é somente o adjunto canônico do verbo. O advérbio é também um intensificador, um modificador, um modalizador do adjetivo, dessa categoria que estabelece qualificação em relação ao núcleo sintagmático nominal, né? E nós já sabemos que existem certos advérbios, né, principalmente os intensificadores e os modalizadores, que se referem, que fazem uma associação sintática com até o próprio advérbio. É por isso que, no plano tradicional, fala-se comumente que o advérbio é o vocábulo que se refere ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio, atribuindo-lhes uma certa circunstância. Acabei de me lembrar que um estudante me perguntou se havia necessidade de decorar as várias semânticas promovidas pelos advérbios. Eu disse que não. De fato, não há um pingo de necessidade. Até porque essa semântica é captada na hora, né? Se eu escrevo, por exemplo, João trabalha muito, essa semântica de intensificação é percebida quando você realiza a sentença. Não é? João trabalha de noite, essa semântica temporal é percebida na construção da sentença. Não é? João se cortou com a faca, essa semântica de instrumento, de instrumento por intermédio do qual o ato de cortar se deu, é percebida na sentença. Então não há necessidade de decorar. O que a pessoa tem que ter é percepção do jogo semântico, né, do processo de sentido que é expresso pelo advérbio, pelo adjunto verbal, né, que é o advérbio, a locução adverbial ou as orações adverbiais. Né. Eu acho que eu cheguei a falar também, se eu não falei, falo agora, que muitas vezes o advérbio não alude a um verbo, um adjetivo ou a outro advérbio. O que faz com que, ou o que fez, perdão, com que muitos cunhassem a expressão palavra denotativa, vocábulo denotativo. Eu já dei alguns exemplos em relação a isso, né? Por exemplo, essas expressões, né? Essas expressões modalizadoras que nós usamos, né? O que nós chamamos de operadores lógico-argumentativos, quando se constrói uma sentença do tipo dito de outro modo, né, o mundo passa por um momento extremamente delicado nos dias de hoje. Então, nos dias de hoje, é adjunto verbal de tempo, em relação ao verbo passar. Né? O mundo passa por um momento extremamente delicado nos dias de hoje. Agora, o dito de outro modo, né, embora tenha essa feição modalizadora, argumentativa, a gente não pode chamar de locução adverbial ou oração adverbial, né, já que é uma construção utilizada
para modalizar ou reorganizar o discurso para uma dada direção argumentativa. Então existem elementos, né, semântico-argumentativos, né, operadores lógico-argumentativos, existem vocábulos denotativos, né, isso está também no meu livro, né, meu livro eu falo sobre isso, os vocábulos denotativos. Vou até ver aqui onde está. Está aqui, né? Tem que me organizar mais, meu Deus. Deixa eu achar aqui, gente, só um minuto. Bom, não estou achando. Mas, seja como for, quando alguém escreve José tem aproximadamente 20 anos, esse aproximadamente não é um adjunto verbal de aproximação. Né? É um vocábulo que exprime noção de aproximação em relação à sentença. Não dá para dizer que se trata de um vocábulo associado ao verbo, ao adjetivo ou a um outro advérbio. Né? Tanto que esse elemento é móvel. Né? Você pode escrever, por exemplo, José tem 20 anos aproximadamente, gerando a falsa impressão de que esse aproximadamente é alusivo ao sintagma 20 anos. Né? Então, essa categoria dos modalizadores, que seria uma categoria maior, poderia incluir inclusive os advérbios, entendem? Então, é uma classe gramatical, a dos advérbios, muito rica, muito interessante de estudar, né? Muito interessante de isolar-se como objeto de estudo. É sim o adjunto canônico do verbo. Nós temos vários adjuntos do núcleo nominal, e em relação ao núcleo verbal nós temos esse adjunto, que é o circunstancializador. Mas o que eu quero sublinhar, mais uma vez, é que esse adjunto canônico do verbo não é só adjunto do verbo, é também o intensificador do sintagma adjetival. Por exemplo, ela é muito inteligente. Né? É um intensificador até de outro sintagma adverbial, ou seja, o advérbio como sintagma adverbial, modificado ou intensificado por um outro advérbio, por um outro sintagma adverbial. Então, quando se diz José fala muito bem, esse muito é um sintagma adverbial, um intensificador, alusivo a um sintagma adverbial modalizador, que é bem. E o caso aí dos denotativos, que representam esses vocábulos ou locuções que não se referem ao verbo, ao adjetivo ou outro advérbio, mas sim a sentença como um todo, né? Uma espécie de modalização da sentença, perspectiva assumida pelo enunciador na elaboração da sua sentença. Bom, gente, por hoje é só. A gente não vai se estender muito. Caberia a gente se estender bastante, né? Porque são duas classes ricas, né? A do verbo, não preciso nem dizer, né? É sem dúvida, se não a mais, não sei se é a mais interessante, mas certamente a mais complexa das classes gramaticais em português. Então, caberia a gente
se estender mais. No entanto, não acredito que seja frutífero fazer isso, né? Em se tratando de um curso de extensão de 30 horas. Tá bom? A gente para por aqui e discute na interação que ocorrerá na próxima segunda-feira, né? Porque nessa interação agora de quarta a gente vai discutir os exercícios, né? Então na próxima segunda-feira a gente discute esse tópico específico. Tá bom? Tchau, abraço. Espero que esses áudios sejam úteis a vocês.